plano era simples. Um fim de semana entre amigos, longe da cidade. Uma casa velha, à beira do lago. Bebida, música, risadas. Mas na última noite, encontramos a câmera. E quando apertamos o play, percebemos que não estávamos sozinhos naquela casa. A cabana era antiga. Dava para ver pelas paredes de madeira rachada, pelo cheiro de mofo nos móveis. Mas para um fim de semana, servia bem. No último dia, enquanto arrumávamos nossas coisas, Gustavo encontrou uma gaveta emperrada. Forçou até abrir. Lá dentro, coberta de poeira, estava a câmera. Uma dessas antigas com visor pequeno e botão vermelho para gravar. Que foda, será que ainda funciona? Ele riu. Apertei o botão. A tela piscou azul. Um único vídeo salvo. Duração 7 minutos e 12 segundos. Todo mundo se juntou ao redor da tela. A filmagem começou tremida, escura. Alguém segurava a câmera andando dentro da casa. Passando pela sala, pela cozinha. Nada demais. Mas então, a pessoa virou para o corredor. E o silêncio pesou no ambiente. Porque naquele momento percebemos. Era essa casa. A gravação continuou. O som da respiração de quem filmava. Os passos cuidadosos no assoalho. A pessoa segurando a câmera abriu uma porta. E na tela vimos um dos quartos da cabana. A câmera se aproximou da cama. E debaixo do cobertor alguém dormia. Meu peito travou. Na filmagem a pessoa dormindo era o Gustavo. O vídeo mostrava a câmera se aproximando mais. Tão perto que dava para ouvir a respiração do Gustavo. A pessoa filmando não falava nada. Só ficava ali, observando. Depois saiu do quarto. Foi até outro. Mostrou a Carol dormindo. Depois o Felipe. Depois eu. Cada um de nós, em nossas camas, sem saber que havia alguém ali, nos filmando. Enquanto dormíamos, o vídeo estava acabando. A pessoa que gravava caminhou de volta para a sala. E no último segundo, virou a câmera para si mesmo. Meu sangue gelou. Porque aquele rosto não era de nenhum de nós. Era um homem. Olhos fundos. Sorriso estranho, a respiração acelerada. Ele olhava direto para a lente. E então sussurrou algo. Algo que fez meu estômago revirar. Eu gosto de ver vocês dormindo. A tela ficou preta. Ninguém falou nada. O silêncio esmagador dentro da cabana. Felipe foi o primeiro a se mover. Pegou a mochila. Vamos sair daqui. Agora. Juntamos tudo o mais rápido possível. Corremos para o carro sem olhar para trás. Sem saber quem era aquele homem. Sem saber onde ele estava agora. Mas enquanto dirigíamos para longe daquela cabana, uma coisa não saía da minha cabeça. A câmera estava na gaveta fechada. Então, se o vídeo foi gravado ali dentro, onde estava a câmera na noite passada? E mais importante, se ele estava filmando a gente dormindo naquela noite, onde ele dormiu? Porque quando percebi isso, soube que ele nunca foi embora. E que se tivéssemos ficado mais uma noite, aquela não teria sido a única filmagem. Você dorme tranquilo à noite? Tem certeza de que ninguém entrou no seu quarto? Tem certeza de que ninguém ficou te observando? Tem certeza de que não existe um vídeo seu dormindo em algum lugar? O lago sempre foi tranquilo, pelo menos era o que eu achava. Até que certa manhã percebi as pegadas, molhadas, saindo da água e indo direto até a minha casa. Mas nunca havia ninguém. E no dia em que tentei esperar para ver quem era, as pegadas vieram e depois voltaram. Dessa vez queriam que eu fosse junto. Acordei cedo, como sempre. O sol nascendo atrás das montanhas, refletindo no lago como um espelho. Peguei meu café e saí para a varanda. E foi quando vi as marcas, pegadas descalças, ainda molhadas na areia úmida, saindo do lago, indo em linha reta até minha casa. A xícara esfriou na minha mão. Eu morava sozinho, não havia vizinhos próximos. E na noite anterior não ouvi nada. Desci os degraus e segui as marcas. Elas iam até o batente da porta da frente e paravam ali. Mas não voltavam. Quem quer que tivesse saído do lago, nunca tinha ido embora. No dia seguinte aconteceu de novo. Pegadas novas, molhadas, saindo do lago e indo até minha casa, sempre no mesmo caminho, sempre sumindo na varanda. Comecei a trancar a porta com mais cuidado. Verifiquei janelas, mas nunca faltava nada, nada fora do lugar. Apenas o rastro, sempre ali pela manhã, como se alguém viesse me ver todas as noites. Na terceira noite, decidi ficar acordado. Aproximei uma cadeira da janela e esperei. Olhos fixos na areia, no cais. Esperei as pegadas aparecerem. Esperei ver quem fazia aquele caminho. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma presença. O silêncio absoluto da madrugada, só o vento batendo no lago. E então, quando o sol começou a nascer, olhei para a areia. E as pegadas estavam lá, saindo da água, indo até minha casa, como se alguém tivesse passado por mim sem que eu percebesse. Fiz as malas naquela mesma manhã. Não queria mais entender. Só queria ir embora.
Mas antes de sair, olhei para a areia uma última vez. E dessa vez, havia algo novo. Pela primeira vez. As pegadas não terminavam na minha varanda. Dessa vez, elas voltavam. Voltavam para dentro do lago. O peito apertou. Porque aquilo só significava uma coisa. Se antes alguém vinha me buscar, agora queria que eu fosse junto. E eu sabia que se ficasse mais uma noite, eu nunca mais sairia dali. Sempre gostei de ficar na janela de manhã. O lago era calmo, silencioso, a superfície lisa como um espelho, refletindo perfeitamente a casa, as árvores, o céu. Era quase hipnótico. Mas, naquela manhã, algo estava errado. E quando percebi o que era, soube que eu não estava sozinha naquela casa. A xícara de café ainda estava quente na minha mão. O cheiro do mato molhado entrava pela janela. Olhei para a água, como sempre fazia. Mas dessa vez, algo no reflexo me incomodou. O coração bateu mais rápido. Porque, na imagem refletida, a janela do quarto de hóspedes estava aberta. Só que quando olhei para trás, para a casa real, ela continuava fechada. Fiquei ali por alguns segundos, tentando entender. Talvez eu tivesse me confundido. Talvez fosse só a luz do sol batendo de um jeito estranho. Mas no fundo, eu sabia. O reflexo estava mostrando algo que não devia estar ali. No dia seguinte, antes mesmo de preparar o café, corri para a janela. O lago estava tranquilo, o reflexo quase perfeito, mas agora havia algo a mais. Um vulto, pequeno, quase imperceptível, parado diante da casa refletida. Um detalhe que não estava na casa real. Meu peito apertou. Talvez fosse um galho, uma sombra. Talvez fosse só minha mente pregando peças. Mas à medida que olhava, percebi um detalhe pior. O vulto. Parecia estar me olhando. Larguei a xícara na pia e subi as escadas de 2 em 2 degraus. O quarto de hóspedes estava exatamente como eu deixei, janela fechada, nada fora do lugar. Mas, quando dei um passo para dentro, meus pés molharam. Olhei para o chão. Havia marcas, pequenas pegadas molhadas saindo da janela e indo até a cama. O café azedou no meu estômago. Eu estava sozinha naquela casa. Sempre tranquei todas as portas antes de dormir. Então, como alguém entrou ali? Ou pior, será que ainda estavam lá? Pensei em ir embora. Talvez devesse. Mas, no fundo, eu queria entender. O reflexo estava me avisando. Só que eu ainda não sabia do que. Na manhã seguinte, abri as cortinas devagar, respirei fundo antes de olhar para o lago. E então senti meu corpo congelar. O reflexo não estava mostrando a casa, estava mostrando o lado de dentro. Era como se eu estivesse olhando através de um vidro. E ali, dentro da casa refletida, eu vi alguém parado atrás de mim. Minha respiração falhou. Me virei, mas não havia ninguém. Só o silêncio pesado da casa. Mas naquele momento eu entendi. Se o reflexo mostrava coisas que ainda não tinham acontecido, se ele estava me avisando, aquilo ainda ia acontecer. Alguém ia estar ali. E eu ainda não sabia quando, mas sabia de uma coisa. Não queria estar naquela casa para descobrir. Reflexos mostram o que está na nossa frente. Mas e se algum dia eles mostrarem o que vem depois?